Gente querida, aqui quem vos fala é o professor Giba Lavras de Química, do curso Positivo. Hoje eu tenho o privilégio de entrevistar um querido amigo, estupendo professor de Biologia. Eu vou falar o nome inteiro, ver se eu acertei, hein, amigo? Daí vocês vão ver quem é. Diego de Camargo Venante. É isso mesmo, Diegão? É isso mesmo, Giba. Diego, é um prazer recebê-lo. E hoje vamos interagir um pouquinho aqui, porque esses alunos tão queridos, né? E o pessoal que gosta de ciência, gosta de química. Você é um mestre na biologia, né? Professor de biologia. Contar um pouquinho da sua história, o seu histórico, para que a gente possa interagir e ajudar nessa educação desse país que é tão carente, né? Com certeza, o prazer é meu aqui, Giba. Obrigado pelo convite. E, assim, nossa, falar sobre ciência, Giba... É legal, né? Difícil, às vezes, a gente conseguir ter tempo para falar de tudo isso, né, Giba? Porque as nossas inspirações são muito grandes, mas o nosso tempo, às vezes, é muito curto para tanta novidade que surge, para tanta coisa que dá para falar sobre ciência. Mas, com certeza, a gente vai conseguir falar de muitas coisas aqui hoje. Legal. Seja muito bem-vindo mesmo, viu? Olha só, Diego, falando um pouco da sua história, porque os alunos, eles têm a ideia que já pegam você, professor de biologia, tá aí, ó, ponto. Próximo, matemática, próximo. Não. A gente tem todo um caminho que nós trilhamos até aqui, né? E é legal o aluno conhecer, os alunos queridos, né? Que você que trata super bem todos os alunos e tal. Vamos falar um pouquinho da tua história. Vamos, então. Vai lá, Giba, pode soltar, fala para eles lá que eles estão esperando aí. Então, eu comecei assim com essa ideia, sabe, Giba, de ser professor, por culpa exclusivamente assim da minha mãe, que é professora. Ah, que legal, não sabia. Ela é professora de língua portuguesa. E não era a minha matéria favorita, né? Aquela famosa história, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, eu tinha muita dificuldade, mas ela me ajudava quando podia, mas como ela também era diretora de escola, obviamente não podia por conta de outras obrigações. Mas eu admirava muito aquilo. Isso aonde? Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Você é de Curitiba? Eu sou de Curitiba, Giba, mas minha mãe veio para Curitiba relativamente nova, meu pai também. Meu pai não é professor, mas ficaram casados um tempo aqui em Curitiba. Daí, mesmo separados, se dão muito bem até hoje. Eu tenho uma relação muito boa com eles. Minha mãe foi uma inspiração assim muito grande, e essa convivência, sabe, Giba, com os outros professores, porque muitas partes das minhas férias ela estava no colégio por conta das matrículas, já que ela era diretora, ela tinha que se preocupar com isso. E daí, obviamente, eu convivia muito com todas as partes de uma escola, os professores e todas as outras partes. Os inspetores, que eram sempre maravilhosos, eu lembro assim, do tio Manuel, tio Carlão. Isso é muito legal, né? Pessoas maravilhosas. Tia Marta, tia Mari, nossa, sensacionais. E até as responsáveis pela limpeza. Como não eram terceirizadas, existia um convívio muito grande. Faziam almoço, faziam janta, isso no próprio lugar, mas muitas vezes nas suas casas, e minha mãe sempre era convidada. Então, obviamente, eu sempre vivi muito o ambiente da escola, o ambiente escolar assim como um todo, né? Todas as partes. E, obviamente, sem ser... Talvez seja até meio óbvio falar isso, mas com os professores também. Mas sim, quero dizer que não convivi só com eles. Isso fez parte da minha formação sempre. E quando eu cheguei no ensino médio, já fui trilhando para... Quero dar aula. Mas você já queria biologia, ciência? Como não, é que eu tinha dúvida, sabe? Eu tinha dúvida. Passei por uma dúvida, por incrível que pareça. Hoje os alunos talvez nem conheçam essa história, assim. Mas passei por uma dúvida entre física, matemática e até cheguei na química, Giba. E tá tudo ligado, né? Exatamente, por ser a ciência, né? Ciência, tá tudo ligado. Exatamente. Isso Mas daí fui trilhando mais para biologia por influência de outros professores, né? Professores maravilhosos, a professora Marcela, por exemplo, teve uma influência extremamente grande na minha formação. O professor Marcos, Zaor, Karen, eram professores que são todos formados em biologia e, nossa, me deixaram assim, aos poucos, com a escolha de biologia vai ser o melhor caminho. E aí, com certeza, por isso, pela influência deles, a escolha da biologia, pela influência da minha mãe, a escolha da profissão dar aula, né? E o convívio salutar aí que a gente... Exatamente. E daí eu fui para essa área. Só que por conta de professores, sabe, Giba, com muita influência, daí pensando como aluno, mas em outro momento, o momento do vestibular, eu escolhi estudar numa universidade pública, no sentido de fiz essa escolha e queria estudar lá.
E, obviamente, assim, Giba, tive que investir aonde? bastante. Estudei no curso positivo mesmo. Ah, sim, eu lembro. Você Daí... Você foi meu aluno. É, isso que eu ia falar. A gente estava conversando agora há pouco aqui, né? Sobre algumas, no nosso making off aqui, sobre algumas coisas do ano de quase 20 anos atrás, Giba. 19 anos atrás, de 2006. Mas passa muito rápido, né? Passa muito rápido. rápido. E o que você lembra dessa época? Nossa, assim? Eu lembro, Giba, das aulas que você me dava de 2 frentes. Eu lembro do modelo atômico de Thomson, Rutherford. Isso eu lembro. E uma das partes da química que eu mais gosto, que hoje eu vejo os alunos comentando maravilhas assim sobre as suas aulas, e me remete muito a, nossa, eu já passei por isso, já passei pelas aulas dele e tal, que é a parte... E tem também, olha, na química, em todas as matérias, na biologia tem o Pedrão, tem o Nadim na química, o Marcel na física, todos lutam por uma aula de super qualidade e para poder interagir legal e cobrar para o aluno ter um grande desempenho no vestibular. Isso eu acho muito legal. Cada um tem a sua história, né, Diego? Exatamente. E é importante isso, a gente resgatar o que nós vivemos. Eu agora só quero relembrar uma coisinha. Que você falou dos funcionários e tal. O pessoal aí do Positivo Funcionários são os queridos, as moças, os rapazes também que trabalham, porque eles dão toda a sustentação. Todos têm importância para você chegar bonito numa estrutura onde todos têm prazer de trabalhar, né? Exatamente. Todos tratam a gente muito bem, muito o convívio bem. É muito bom, né? É muito legal conviver, nem que às vezes seja só por um cafezinho rapidinho, assim, mas é importante. Também acho, assim, sabe? E uma outra coisa que eu ia falar para você, para a gente já dar sequência aí na biologia, você chegou, eu em São Paulo, eu era do curso Ângulo lá de São Paulo, quando eu era mais novo, que eu estava ingressando já para fazer engenharia, aí o que aconteceu? A gente trabalhava também como a professora assistente. Isso. Muita gente fala, poxa, mas menospreza o assistente. Não é. Ele dá toda a força para a gente de análise de qual a dúvida do aluno. Porque, Diego, não sei se você concorda, você dá uma aula estupenda, mas se você não olhar no olho de cada aluno, assim, perceber, você se engana da dúvida. Você fala, eu já sei que isso aí ele vai entender. Às vezes não vai entender. Exatamente. Por quê? Porque ele não tem um embasamento suficiente para captar tudo aquilo que você está falando. Você não acha importante também a gente valorizar todos os assistentes? Tudo assim. Você passou por isso também? É isso que eu ia falar. Tanto é que eu entrei no curso positivo pela assistência. Minhas primeiras aulas no curso pré-vestibular foram aulas que, num outro lugar, eram aulas de assistência e depois o tira dúvidas da assistência. Ou seja, era o feedback, não é nem um feedback só que a gente recebe dos alunos, mas também recebe, né? Que a gente permite que a gente prepare até melhor daí o caminho deles. Que exercício você vai fazer em sala que você sabe que às vezes a gente fica achando, isso aqui é fácil porque eu dou essa matéria e tal. E às vezes aquele exercício que você acha fácil, a maioria teve dúvida. Exatamente. Porque eles tiveram um colégio que não chegou a focar naquilo. Não é que o cara não sabe, ou você não entende. O caminho foi outro, né? O caminho foi outro. E aí você melhora a tua qualidade de aula, com certeza, né? E eu acho esse contato, assim, sabe, Diba, extremamente importante. Tanto é que eu estava em sala agora há pouco, antes da gente começar. A gente não para, né? A gente não para. E assim, Diba, eu não consigo, e esse não consigo, eu não consigo bom. Eu me sinto elogiado com o que acontece. Eu tenho 2 frentes nessa sala, terminei, eu não saio. Tem um intervalo. Eu vejo lá. Eu fico com eles lá até o próximo professor chegar, porque eles querem tirar dúvida, eles querem conversar. E alguns hoje estavam conversando, Diba, sobre questões pessoais. Isso demonstra que o carinho que a gente tem, o contato, isso a importância do professor na formação do aluno nesse momento de tantas dúvidas, de angústia incertezas, também, né? Angústia. Família está lá em outro lugar, está lá no Rio Grande do Sul, está no Norte, está no Nordeste. Exatamente. Às vezes está na Bolívia, às vezes está na Venezuela. O que acontece? Ele precisa de um apoio. E você trabalha muito bem também, né? E o Positivo criou esse negócio de tutoria. Você pode falar um pouquinho como é que funciona? Com certeza, Giba. Ali na tutoria é um atendimento individualizado, justamente para que, assim, a sua fala, Giba, foi perfeita. Um atendimento individualizado para olhar no olho do aluno, para fazer um atendimento personalizado, aquilo que ele precisa. Eu acho que isso é importante, Giba. O convívio, quando ele pode ser presencial, é o melhor convívio possível, porque a gente pode olhar e falar, esse aluno não está tão bem hoje. Será e talvez na matemática ele pode estar com dúvida, eu não percebi. Isso. Será que é alguma coisa da minha matéria, de outra, ou às vezes nem é da matéria? Isso pode acontecer. Mas todas essas questões, seja da minha matéria, de outra, ou nada a ver com matéria alguma, todas elas influenciam o ambiente do vestibular. Sim. E eu acho muito importante a tutoria por isso.
conversar sobre tudo, dar apoio. Eu sempre falo assim, amparo. Acho que essa é a palavra, a melhor palavra que pode existir para a tutoria é amparo. Sinta-se seguro, e eu não estou falando, né, Giba, com algum tipo de arrogância, mas sinta-se seguro aqui comigo. Cara, tem alguém que está olhando aqui por você, está trilhando o caminho junto, vai te puxar a orelha se precisar. Vai dissipar as dúvidas. Exatamente, vai corrigir o caminho se precisar. E também vai falar sobre muitas dúvidas, muito conteúdo e curiosidade também, porque afinal de contas, né, a gente não precisa conversar só sobre coisas sérias, dar risada também faz parte do processo. Sim. E é importante também, né? E a confiança que ele pega na gente, né? Exatamente. Isso é muito legal, isso é muito legal. E também, em termos de ciência, você também está sempre focado, né, nas notícias e tal, e procura se atualizar. E isso para o aluno é fundamental. Mas às vezes a pessoa fala, o aluno fala assim, puxa vida, mas eu vou ter que saber tudo isso. Não, mas é de grande valia aquilo que você pegou de curioso, que você ainda não sabe mais ou menos como é que é. Mas você vai dar toda a sustentação do material do positivo, que é estupendo, dar todo aquele apoio, e para frente, se ele focar nisso e é isso que ele quer na vida, dá uma segurança isso, né? Exatamente. E assim, é importante a gente se manter atualizado, né, porque a nossa aula muda de ano para ano, importante no pré-vestibular, e eu acho muito importante o aluno entender que hoje os vestibulares cobram, pelo menos a biologia, muito contextualizada. Sim. Se eu só der o conteúdo pelo conteúdo, talvez a contextualização deixe a questão difícil e o aluno não consiga fazer. Então, prefiro já na aula trabalhar isso contando algo que pode parecer no primeiro momento como curiosidade. Falei agora há pouco sobre o café e tal, sobre a produção de café e o preço. Sim. Mas preço não é da biologia? Mas eu fiz um comentário. Por que o preço mudou, está relacionado à produção de café na aula que eu estava falando sobre botânica? Só que eu acho importante o aluno entender por que ele falou isso, aonde que ele vai chegar, porque é a interpretação que ele vai ter que ter, a contextualização, sabe? Isso é fundamental. E outra coisa, o professor Alceu, o professor Renato, o professor Carraro, eles dão, sabe, eles tentam aperfeiçoar sempre, criando novas ideias para trabalhar com os alunos e tal, e principalmente o material impecável, né? Isso ajuda Exatamente. Muito. O aluno que está vindo do interior, às vezes lá do interior, mas interiorzinho mesmo. Minha mãe era de Palmital, interior de São Paulo, perto de Ourinhos. Eles não tinham um material muito bom. Mas a hora que o aluno está afim e percebe que tem também toda essa estrutura, ele acaba voando, alçando voos maravilhosos, né? Exatamente. E aqui, Giba, já vou fazer um relato que sirva de motivação para todos que estão assistindo a gente. Tem um aluno, não convém aqui falar o nome, porque eu não conversei com ele nos últimos dias, mas ele está entrando agora, Giba, no 2º ano de medicina da Universidade Federal. Nós tínhamos muitas conversas diretas ali no curso, de apoio, inclusive porque ele tinha alguns raciocínios muito parecidos com os meus. Eu estudei na Federal do Paraná, aqui nos cursos de Ciências Biológicas, e quando eu escolhi que eu queria estudar lá, eu falava algumas coisas que eu via ele, meu aluno, falando. Eu falava, nossa, ele está com um grau de exigência alto e quer estudar num lugar, quer focar nele. E o primeiro simulado dele, Giba, de 90 questões, ele acertou 34. Giba. Isso eu não vou esquecer. E o primeiro comentário comigo, na minha mesa, parecida com essa ainda, Giba, o modelo da assistência ali permitia muita conversa e sempre vai permitir. E se não for ali, né, Giba, a gente conversa do lado de fora, não tem problema. Ele se emocionou, e eu já sou um chorão, né, Giba, me emocionei junto, porque ele falou, professor, eu sei que eu nunca vou conseguir. Putz, Giba, o cara rotula isso, nossa, e aí fica me na cabeça. cortou o coração, né? Giba. Ali começou uma emoção muito grande, eu emocionado, tirei ele da mesa porque existiam outras pessoas junto, levei ele para fora da sala, queria conversar, conversei com ele ali sobre algumas coisas. Vou resumir a história para vocês. Depois desse simulado, alguns ele continuou com a nota, vamos falar do jeito que vocês falam conosco, com a nota ruim, mas ele não desistiu de pelo menos tentar aumentar. E hoje ele estuda na Federal do Paraná. Você vê como é que é. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de ler, porque minha mãe sempre passava para mim as coisas da literatura que poderiam ajudar na parte do aprendizado e para ministrar aula e tal. Não devemos deixar jamais que o sentimento de nossas fraquezas nos faça perder a certeza de nossas forças. Porque às vezes você é fraco num assunto, mas você é um expert em outro. Em outra matéria, ou até dentro da própria matéria, mas tem coisa que você não teve um embasamento suficiente para poder
caminhar, daí entra o papel do professor, né? Ele não pode não caminhar tão rápido ainda. Ainda, e você Exatamente. rotular, eu sou fraco, nisso eu sou fraco. Não entra, porque isso vai para a cabeça da gente e começa a Faz achar, mal. Faz mal, né? Faz mal, exatamente. Mas olha, Giba, foi emocionante quando eu estava lá no trote, a gente estava junto, inclusive. E a gente gosta é bacana isso. A gente nunca vai faltar, né, Giba? Não. A não ser que tenha acontecido alguma coisa especial, mas aquele momento é o momento da gente só, acho que Lembrar, colocar o né? selo de deu certo, parabéns. Nossa, Giba, a gente tava lá, eu lembro que eu estava bem próximo a você, os alunos em volta de você, outros ali conversando comigo, e de repente veio um corpo correndo, gritando, passei, eu não acredito. Era ele, Giba. O cara emoção, que tirou né? 34 numa prova. De repente ele passou em medicina e assim... De repente uma nota, foi todo um trabalho árduo, né? Isso foi, exatamente. O de repente é porque nessa minha história parece que é tudo extremamente rápido. Não foi. E também não foi anos. Ele precisou de 2 anos. Mas ele não desistiu. Teve vontade de desistir. Porém, tivemos conversas para isso não acontecer. Tivemos cafezinhos para a gente conversar e dizer... Vai descansar hoje, larga tudo aqui, vai para casa. Amanhã você volta. Isso, né? Porque sobrecarga não faz sentido, né, Giba? Sobrecarregar para dizer, nossa, eu estudei muito hoje, estudei até meia-noite. Talvez isso daqui a pouco faça mal. Então... Ontem eu estava conversando, até te vi lá também, no curso positivo, e eu vi o aluno falando, poxa, eu errei aquela questão dos simulados, Giba. Eu sabia que era para calcular o número de átomos, ele calculou o número de moléculas. E a gente tinha insistido nisso, que é importante. Eu falei, não fique chateado, dê graças a Deus que você sabe onde você errou. E eu falo para eles, alunos queridos do Brasil inteiro, quando você for fazer uma prova e você está se preparando para um vestibular, né, marque onde você incorreu em erro. Qual foi o erro que você incorreu? Porque se você não marca num caderninho, ou mesmo no computador, mas é até melhor você fazer com a própria mão. É mais não rápido, posso errar isso. Se ele pergunta átomos, não é molécula. Ele quer saber átomos. E aí o que acontece? Quando você for fazer qualquer outra prova de qualquer vestibular que seja, dá uma lidinha nessas coisas. Na biologia tem muito disso. Exatamente. E eu sempre faço essa sugestão também. É muito importante. Tutoria, aí assim, o cara não fica mais com raiva porque ele errou. Ele está agradecendo porque ele caiu numa pegadinha e não vai cair mais, entendeu? Não é nem pegadinha, é um conceito que ele não estava muito e essa anotação compactado. Eu acho que é importante, assim, exatamente como você falou, porque a anotação vai fazer ele provavelmente armazenar melhor aquela informação. Sim. E ele permite com essa anotação, né, de fazer uma revisão daqui uns dias, voltar aqui que eu tinha errado mesmo, que a prova se fosse amanhã e eu eles voltam a perguntar isso. Exatamente. Né? Não sei se você já reparou, quando você vai ler um livro, seja de ciência ou não, e você, vamos supor, quando você tinha lá 17 anos, você foi ler um livro de literatura, está até falando com o querido professor Fábio também. Grande abraço, Fábio. Fábio Betts. O que acontece? Você tem umas palavras que você não sabe. Aí você fala, o que é isso mesmo? Mas eu não entendi o sentido da frase. Aí você marca, né? Uhum. Aí depois de um tempo, você está arrumando o teu escritório lá, você acha o livro. Você fala, vou ler de novo esse livro. Não é que de novo você fica em dúvida naquela frase. Então por isso a gente tem que fixar muito e treinar para não incorrer nesse mesmo erro. Mudando um pouco o foco. Dentro da biologia, qual a parte que você teve ou tem maior paixão, assim, ou mais dificuldade? Dá um apanhado. Se é genética, se é... Porque eu vejo você lá com os livros lá de tudo quanto é lado, né? Você está sempre... Então, Giba, eu, durante a faculdade, até logo depois, assim, as primeiras aulas, as que eu tinha, assim, ó, que investi mais tempo em preparar, e dúvida, e volta e vai em outro livro e tal, eram as aulas de sistema imunitário. Não vou esquecer disso, Giba. Nossa, e produção de anticorpos, formação de memória imunológica, é muito massa. Mas, ao mesmo tempo, Giba, no começo foi muito difícil. Porque Fale para eles isso, que é a bioquímica, quando eles entram na medicina Exatamente. lá, eles têm uma certa dificuldade, Exatamente. Né? Porque é natural. Hoje, Giba, pelo contato que a gente tem tão próximo assim com os alunos, eu atendo muitos alunos que, depois que saíram lá do curso e tal, continuam em contato, às vezes, só comentando. Vão lá para pedir, tirar dúvida. Exatamente. Vão para bioquímica perguntar, né, professor, você pode me atender aqui com bioquímica e tal? Justamente porque eu também tive dificuldade em bioquímica. Isso eu conto abertamente, assim, não passei na minha primeira bioquímica, eu tive que fazer outra bioquímica, tipo, uma segunda vez. Mas, assim, que é natural, Giba, né? Natural, e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tive que falar, eu preciso estudar de outro jeito. Esse jeito isso que não funciona. Você, se não está dando certo dali, muda. Não é vergonha mudar. Não é vergonha. E hoje, isso me permitiu ter um jeito, Giba, que permite atender os alunos que estão na medicina. Então, ótimo poder chegar para eles e dar uma aula, atender uma dúvida de bioquímica. Isso é excelente.
Talvez se eu não tivesse passado por essas dificuldades iniciais, hoje eu tivesse uma dificuldade que me reprimiria. Talvez não, Fica torcendo eu não para desenvolvesse. não cair nada daquilo. Né? E não é o que aconteceu, sabe? E é legal, eu acho assim, o aluno, ele começa já a pontuar a ponto de chegar... Pontuar a ponto não. Começa a pontuar nos simulados de uma forma super gratificante, a hora que ele percebe assim, eu vou ver esse assunto aqui. Não quero que vocês me digam qual é a resposta. Eu sei fazer. Aí ele tem garra e ele briga com ele mesmo, assim, sabe? Ele fala, eu não posso errar isso, eu vou conseguir, pô. Por que eu não vou conseguir? Eu faço sozinho. Eu faço e faz. Exatamente. Esse é o momento na vida que você começa a ter grandes conquistas, né? Exatamente. E foi o que aconteceu também comigo em bioquímica ali na Federal, ali, porque não estou conseguindo. Mas eu não quero que ninguém resolva para mim, porque eu preciso resolver, né? É verdade. Tinha até cálculo, Giba. Cálculo diferencial integral né? nas ciências biológicas da UFPR tinha isso. Ainda tem, na verdade. Mas, em vez de ficar reclamando, vamos lá e vamos fazer, né? Não, era tem assim. que ser assim, né? Era difícil, mas a gente dá um jeito, né? E dando uma guinada agora, Diego, você já viajou bastante também para dar aula em outras cidades também? Ou não? Ainda bem que sim, Giba. Permite em São uma Paulo experiência eu já viajei bastante também. Muito boa, assim, de dar aula em outras cidades, ter aluno de outras partes do país, tanto aqui em Curitiba ou nessas outras cidades, ou até a internet permite hoje isso, né, Giba? Alunos online que são de vários estados diferentes, e são cidades muito carinhosos. diferentes. Você vai falar, nossa, mas online? Sim, porque eles mandam mensagem e quando eles vêm no final do ano aí que tem a prova da Federal, eles vão conhecer a gente pessoalmente. Exato. Assim, fazem questão de encontro presencial. Tudo. Isso é muito legal, né? Exatamente. Isso é muito legal. E eu acho muito legal até, Giba, quando é possível, conhecer as famílias. Sim. A gente se encontra ou no trote, ou na entrada do vestibular, ou nos dois, né, Giba? Se encontra, conhece o pai, a mãe, o vestibulando que a gente já conhecia por, vamos falar assim, internet ali, aulas online, mas conhecer ali, dar aquele abraço é muito importante. E esse pessoal do interior que a gente vai, agora eu não estou dando aula mais em outras cidades aí, mas a alegria deles, né, de poder ter esse contato, assim, na aula deles lá, que a gente vai até lá, pois eles recebem assim como você se sente num paraíso ali. Exatamente. No tratamento deles, né? Muito eles legal. São incríveis, é um tratamento completamente diferenciado, personalizado, perfeito, tipo, sério, não tem o que falar, é perfeito. Tanto é que dar aula nesses lugares é sempre aquele dia da semana que você chega no dia anterior e pensa, amanhã eu tenho que ir para tal lugar. Animado, mesmo que você esteja cansado. Caramba. Eu, Alceu, Renato, o Carraro, o Kobe, nós damos muita palestra no interior de Santa Catarina e Paraná. Nossa, a gente se sentia assim, o máximo, porque ia no teatro, no colégio, eles recebiam a gente como se fosse da família. É um negócio assustador de bom, né? Sim. De bom. Agora, dando uma guinada um pouco na... Porque o aluno acha que a gente só faz isso. Exatamente. Não é? Só faz isso. Falando dos hobbies que as pessoas têm e tal. Pois é, Giba. Posso contar o segredo? Pode. O Nadim falou que joga tênis com você. Ixi, e aí que tá, Giba. Isso Querido que eu ia Nadim. falar. Um dos meus hobbies é jogar tênis e pádel. Gosto muito. Geraldo também. Exatamente. Então eu jogo bastante com o Nadim. Algumas vezes joguei com o Marcel, mas ele é Marcel meio fresco aí, tá? Não, sabe? Marcel não, Marcel queria. O Marcel teve aí uma luxação no braço, tá por fora isso tá falando, não posso. das nossas quadras. Mas o professor Geraldão, que inclusive o professor Geraldão de Física foi meu professor também. Marcel e Geraldo, um grande abraço para vocês, queridos. Foi o professor Geraldo que quase me levou para engenharia. É mesmo? Entre aspas, uma culpa boa, né? Uma culpa dele que eu comecei, nossa, mas será que se eu trabalhasse física, química e matemática, podia ser na engenharia mecânica, podia dar aula Geraldo Caberesbrach. Exatamente, famoso, excelente professor, um abraço para ele. E um vocabulário perfeito, né? Ele é perfeito. E joga um pádel maravilhoso. Faz tempo que a gente não joga, mas ele é excelente. O pessoal aí tem consciência, será que o cara que nunca viu assim, de esporte sabe o que é o pádel? É como se fosse, explica para eles. É um esporte indoor, né? Uma quadra fechada e que você pode utilizar a parte ali das paredes com certas regras, obviamente. É mais suave do que, não força tanto. Isso, você pode usar, não é o squash que muita gente pergunta, o squash arrebenta, nada a ver. Assim, nossa. Mas você pode usar as paredes ali para fazer a reposição, o rebate de bolas e tudo mais. É um esporte que é muito gostoso, minha esposa gosta também. A gente pode jogar misturado assim, uma hora estão só os jovens jogando, outra hora as mulheres, e isso não tem problema. Então é muito gostoso, Giba, porque encontramos alunos que estão jogando,
Então fui jogar há muito tempo, aí, 1 ano mais ou menos atrás, entrei quietinho na academia que a gente ia jogar, eu e minha esposa, de repente já escutei, nossa, professor, cara, para mim é incrível, falou isso, eu já paro. Aí a Milena às vezes fala tirando, o Diego já se abre. Ah, claro, se foi meu aluno, é óbvio que eu quero conversar, quero saber se está tudo bem, né? E eram alunas maravilhosas, nossa, Giba, do meu tempo de colégio, na época que eu dava aula no colégio, enquanto dava apenas assistência no curso positivo. Mas no colégio eu tinha turmas maravilhosas, foram anos incríveis, assim, e importantíssimos para me desenvolver. Nessa época, criei algumas, assim, aproximações de várias famílias, e daí encontrei essas famílias no pádel. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é perfeito. Você sabe que... Fala desse ano que nós estamos ministrando lá, a aula agora já vai para aula número 6, né? Exatamente. O pessoal que você que deu aula em colégio, tem todo esse embasamento do colégio. É interessante, os alunos vêm de uma sala menor, né? Isso. Não só do positivo, dos outros colégios também. Isso. De uma sala menor e se depara com 300 alunos em cada sala. No início, logo que começa o ano, eles estranham, porque eles são mesmo, nossa, quanta gente, não sei o que e tal. Mas eu acho que queria parabenizar o pessoal desse ano também no positivo. Pessoal querido, eles já estão todos adaptados, né? E percebendo a importância de prestar atenção. Isso eu acho muito legal. E eu acho importante. Você não acha? E eles muito. melhoraram assim absurdamente. Parabéns, pessoal. O comportamento que vocês têm já está sendo praticamente exemplar. E facilita para a gente dar aula, né? E eu acho muito importante essa etapa. Era 50, 40, 30 na sala e passa para... E você vivenciou isso recentemente também, Exatamente. Né? Passa para 300 na sala. O mundo do curso pré-vestibular, ele permite um amadurecimento incrível. Eu acho ele extremamente necessário. Então, muitos pais comentam, mas o que o vestibular faz é um absurdo. Eu não acho. Ele prepara o vosso filho para uma dinâmica um pouco mais resiliente de vida. Ali você tem muitas escolhas que serão feitas, tanto no dia a dia, na sala de aula, em frente a uma multidão, quanto escolhas que vão ser para médio prazo, mas que afetam daí o longo prazo, a escolha da profissão e tal. Então, eu acho extremamente importante. Sou apaixonado por dar aula nesse grupo, vamos falar assim. E a diversidade dos alunos. Exatamente. Tem alunos de todos os tipos. E a gente tem que atender todos. Tem que atender todos e eles também têm que aprender a conviver. Isso no início ele vai com a turminha dele do colégio, só fica ali, mas daí ele está percebendo a importância do outro aluno que veio do Rio Grande do Sul, veio de Santa Catarina, veio do Acre. Isso é uma riqueza muito grande que o nosso país tem. Exatamente. O país tem que investir em educação, porque é o futuro de um país que tem que aproveitar isso, né? Isso, e eles tamanha querem. Diversidade, assim, né? Então é natural o pessoal falar, mas eles são muito bagunceiros. Mas eles estão adolescentes. Tem que ter uma calma aí. Não pode, tem que tratar bem todo mundo. Eu acho que, porque, Diego, se você começa a criar atrito com todo mundo, quando você volta na outra segunda-feira para dar aula, você já sai de casa, ai meu Deus. Vou ter que dar o ambiente fica ruim. Para todo pesado. mundo, né? Tem que tratar bem, pô. E essa chance da tutoria é muito legal, né? É melhor ainda, que a gente fica mais próximo ainda. É incrível, assim, eu acho. Pelo nome, Giba. Isso. Ele não assim, é um número, né? Exatamente. Isso eu sempre lutei, é a minha fala em todos os anos, desde que eu comecei, em todos os cursinhos que eu trabalhei. Eu sempre falo assim, Giba. Porque existe aquela história que você é só mais um. Vou te pedir uma chance. Só me dê uma chance e depois você me diz o que você acha. É bem isso. Porque você não é mais um aqui dentro. Não é porque eu não estou falando com você a toda hora, a todo minuto, que eu estou ignorando ou fazendo você ser só mais um. E eu vejo você lá, às vezes você chama, Marina, Carlos, não sei o quê. Você fala, como é que você sabe o nome deles? Porque eles sabem, meu nome convive comigo. Mesmo que não seja na tutoria, mas ali no dia a dia, no corredor, com as moças, o pessoal também da limpeza. Isso é muito legal. Para o futuro deles, eles vão para uma carreira. Às vezes o cara é um estupendo médico, estupendo, mas não sabe se relacionar. Já vai ter problema. Tem problemas, exatamente. Eu sei que meus pais eram médicos e se você não se relacionar, você se ferra. Exatamente. Né? E é aquela coisa, o mundo é relacionamento, né, Giba? E quando eles percebem o curso pré-vestibular permite isso mais fácil, mais amplo, como seria próximo do mundo real, quando eles percebem o que dá para aproveitar ali, eles deslancham. É verdade. E é incrível, assim, esse nosso mundo, eu costumo dizer assim, Giba, não posso falar ao contrário disso. A gente vive, em parte, numa bolha boa.
Uma bolha boa, mas queria que todo ficar o país com esses alunos ter o tempo inteiro, tirar dúvida, falar sobre as matérias, falar sobre a tutoria, mas também falar sobre o show que teve ali, a música não futebol, sei o quê. Exatamente. O pádel, e tirar sarro do Marcel e todo mundo. Isso é importante, o clima fica gostoso. É legal. E você sentiu, assim, da pandemia para cá, você chegou a presenciar uma diferença substancial, assim, no comportamento? Eu acho que sim. E no aprendizado também, da biologia? Até assim, eu acho não, sim. Mas eu acho que de diferentes formas em cada ano. Em um primeiro ano pós-pandemia ali, senti de uma forma que hoje eu sinto diferente. Os alunos um pouco mais acanhados, muita vergonha de vir conversar, e eu sempre falo, não tenha vergonha de perguntar, você não é mais um, como eu falei, venha conversar com a gente, venha falar, e não precisa ser aqui sobre a biologia, sobre o que eu escrevi no quadro, venha trocar uma ideia. E eu acho muito importante eles perceberem assim, não existe o professor aqui em cima e você ali, soberba, né? Não, nós estamos no mesmo lugar, nós fazemos parte da sala, assim, a sala é a nossa comunidade. E eu não sou mais ou menos importante. Todos nós somos importantes de uma maneira única ali dentro. Então venha conversar, venha tirar dúvida, não fale aquela, desculpa a pergunta burra. Não precisa disso. Não pode, não precisa. Nenhuma pergunta é burra. Exatamente. Né? O cara ele está procurando aprender e é natural. Exatamente. O pessoal confunde ignorância com burrice. Às vezes o cara não teve uma base muito sólida para poder entender aquilo, mas não é que ele é burro, ele é super inteligente. Exatamente, ele só ainda não domina aquele conhecimento. Não está naquele caminho, né? Exatamente. Escuta, Diegão, mas dentro da biologia, assim, qual você acha que é, desde o colégio, assim, a maior dificuldade para o professor que está começando a ministrar, para a gente dar uma dica para eles também, e para o aluno aprender, assim, tem alguma que é mais difícil de captar, ou a deficiência que ele já vem que não permite dele entender logo, genética, qual que é? Eu acho que assim, você passou por isso, né? De várias... O problema maior da biologia hoje é estudar para essa prova, que daí para a prova seguinte você vai precisar daquele conteúdo e a pessoa não é que ela não vai ter o conteúdo, mas provavelmente ela não vai ter tudo. Ela fica presa só àquela prova. E daí isso é um problema que a biologia é muito, em várias partes dela, muito sequencial. Teria que ter um cruzamento das coisas. Isso, esse cruzamento falando é bem nessa importante. parte aí de aula, só para dar sequência, Lica, querido, um grande abraço para você e para a Rosali também. Dois maravilhosos que foram meus professores também. Também, né, o Lica? Exatamente. Então, eu fico pensando assim, se houvesse essa conexão das várias partes da biologia, seria mais fácil para a vida do aluno. Mas para isso, aí um puxãozinho de orelha no sentido de comentário e não de briga. Tá, pode falar. Eu acho que eles precisam pensar nisso como o professor não é meu adversário. Minha família eles cobrando os alunos. Sim. E também as famílias, daí assim, o professor não é um adversário. Nós estamos com uma programação justamente para que você aprenda o máximo possível, para que essa base que você vai montar, eu te dou as ferramentas, você monta a base. Essa base que você vai montar vai te permitir escolher melhor a profissão. Ou não escolher ali aquela que você não quer, mas você já sabe por quê. Exatamente. Então, você vai fazer essa escolha, mas vai direcionar o teu futuro ali. Exatamente. Né? Eu acho que toda essa parte... Porque eu falei com o Fábio, né, o Fábio Betts, da importância do português. A biologia tem muito isso no texto. Elas pegam um texto de genética imenso Sim. ali e tal, mas se o cara não entender o significado daquele texto... Ele pode saber tudo, decorou as fórmulas, não sei o que e tal, não vai fazer. Então, isso é uma coisa difícil, porque eu fui esportista, fui atleta, joguei de seleção brasileira de handebol e tal. Mas quando era coisa assim mais chata, de coisa, eu falava, não vou estudar. Minha mãe falava, não, vai fazer sim. Porque você vai precisar disso para compreender um pouco do mundo também. Né? A parte de idiomas, a Inês, a Rosali, duas queridas, né? O Floriano, também outro querido. É importante o cara valorizar o todo. Exatamente. O todo. Ele tem que pensar nisso. E esse o todo, né, Giba, já que você comentou, com atividades físicas. Sim, com Porque atividade agora você me lembrou de uma coisa, Giba. Eu também joguei, só que não nesse nível, mas eu também, na época de ensino médio mesmo, eu jogava vôlei. No colégio aqui em Curitiba, handball também. Que legal. Eu era central. Eu me apanhava pra caramba. Jogava de central ali. Não, o central só distribui ali. Então, jogava ali, fazendo a distribuição, achava o máximo. Uma época eu joguei basquete, daí comecei a conhecer o pádel nessa época, meu pai que me levou para isso. E aí eu fico pensando, né, Giba?
foi tão gostoso tudo isso, porque era muita interação, pessoas diferentes, experiências diferentes. E às vezes hoje a gente, depois da pandemia, isso se manifestou mais evidentemente, assim, os alunos se fecham muito em seus únicos e exclusivos grupos. Sim, Por isso que o curso faz tão bem. Vamos espalhar, vamos conversar, falar com outras pessoas, vamos falar lá no outro andar com a galera que já tem mais experiência, vamos ver o que esse cara quer fazer de vestibular, que é outra prova, isso mesmo. Vamos sair no intervalo ali e falar de outra coisa. Isso, é importante interagir demais. no intervalo, não ficar só naquele grupinho. Exatamente. Né? Perguntar, e aí de onde você veio, como é que está a vida? Seus pais vieram também, você veio sozinho. Tá? Isso é muito legal na vida. Né? A vida, eu acho que é isso, você ter a chance de trocar informações, de sonhos, de percalços que você passou e coisas que às vezes você não conseguiu sobrepujar. Também é um exemplo. Porque o ser humano é engraçado, né, Diego? Quando você fala assim, puxa, você não sabe o que aconteceu. Eu machuquei o joelho, mas violento, jogando e tal, né, futebol. Se o outro fala, assim, o amigo dele fala, eu também já passei por isso. O cara já se sente, puxa, então não sou só eu. Isso é importante, né, para você enfrentar o vestibular. É muito importante você trocar essas experiências, porque ameniza as experiências que tiveram marcas negativas, né? E tem uma época do ano, falando agora para os alunos, né, Diego, quando vai chegando setembro, é tão comum eles se aproximarem da gente, eles falam assim, Giba, preciso falar um negócio sério com você. Eu não estou entendendo nada mais, eu não lembro de nada. Ele acha que ele não lembra nada do primeiro semestre. E como se ele fosse o problema. Então todo mundo acha isso. Eu lembro quando eu fui aluno, lá no curso Anglo, depois eu dei aula lá também. No curso Anglo, o professor falava, o senhor lembra, um querido de... Falava, gente, vocês estão tensos para entrar na universidade e tal. Essa sensação de que não lembra nada do primeiro semestre, calma, vai ter revisão, vai ter tudo. Mas precisa falar para o aluno, porque o aluno não sabe. Exatamente. E se ele pega um aluno malandro do lado, assim, malandro entre aspas, né? Fala, pô, não lembro de nada. Ele fala, como não? É bem fácil. O cara já fica desesperado, né? Fala, poxa, mas sou eu que não sei. E é natural, então tem que... Por isso que mais uma vez, o material. Revisão. Orientação por parte dos professores. Orientação dos professores. E essa orientação não precisa ser orientação oficial, né? De precisamos fazer revisão daqui 2 semanas. O Matheus também, Pode o ser Fábio, conversa de corredor. O Fábio Carneiro, todos ali estão dando uma força incrível ali, né? Exatamente. E, Diego, outra coisa, se você nunca pensou em ir para fora, assim, do país? Olha, ou tentar um estágio da parte de pesquisa? Nunca pensei, assim, no sentido de, assim, vou até melhorar a minha resposta, assim, poucas vezes. Porque o meu sonho maior era trabalhar com esse nível de ensino que eu estou hoje, que era, tipo, trabalhar em sala de aula, sala cheia, trabalhar no cursinho, atendendo bastante gente, porque eu via que quando eu comecei a viver o que é tudo que a Universidade Federal do Paraná propunha, oferecia, claro que eu não consegui viver tudo que ela oferece, mas o que eu consegui viver do que ela oferece, nossa, Giba, já é muita coisa. E eu falei, nossa, que nem você falou, Giba, todo mundo deveria poder acessar isso. Não existe isso porque seria um mundo ideal, mas então eu quero participar disso para vários alunos que tenham a mesma escolha. Eu quero estudar nesse lugar ou naquele, e simplesmente pode ser, eu quero porque eu quero, tá tudo bem, não precisa ser na universidade que eu estudei ou que você estudou. É aquela história assim, que o aluno tenha escolhido porque eu quero estudar ali, vai me fazer bem. E daí eu sempre pensava, quero trabalhar com pré-vestibular. Mas na Federal, nesses anos aí que eu fiquei para me formar, Giba, a pesquisa é maravilhosa, né, Giba? Então, pesquisa dá muita vontade, assim, sabe? Mas daí entram questões políticas, não da universidade, mas não convém, não gosto de ficar falando sobre isso, questões políticas de quaisquer países. Sim. Que a grana para pesquisa vem uma parte do governo e você sabe que às vezes vem mais, às vezes vem menos. Isso me desmotivou. Mas, assim, Giba... E minha mãe lutou por isso. Era isso que eu ia falar. Uma das coisas que eu nunca vou esquecer quando fui seu aluno, eu lembro, você dava aula para mim segunda e quinta. Giba. Não, isso eu não esqueço. Eu lembro que você comentava muito da sua mãe, do trabalho dela com pesquisa. Assim. E para divulgar a pesquisa e valorizar a parte salarial também, porque senão a pessoa não vai. Não tem como, né, Giba? Tá discrepante em relação à universidade e tal. E ela fez todo esse trabalho na vida dela, incentivando a pesquisa em níveis, qualificando em níveis de trabalho e tal.
Porque o Brasil precisa disso, senão ele fica à Exatamente. mercê dos outros países. Né? E ela era cientista de Cientista verdade, e médica. né? Ela começou como médica, por isso que eu te falei. Depois ela foi para pesquisa. E eu acho muito legal, assim, cientista de verdade. Tipo, trabalhava com Sim, pesquisa. direto com pesquisa. Bradicinina, descoberta da E bradicinina. por um- aquela coisa, né, Giba? Várias vezes, com certeza, tiveram pesquisas que deram errado. Mas Sim, isso é ela ciência, falava né? isso. É isso Às que é vezes passava de ciência. madrugada para tentar analisar o porquê que não estava dando certo. E quantas descobertas não vieram a partir disso, né? Não está dando certo, você fala, mas por que não está dando certo? Está dando esse produto aqui? Mas peraí. E vamos atrás. E vamos atrás. E aí começa a descobrir. Mas ela falava muito as viagens, porque ela não tinha... Na época ninguém ganhava muito, né? E nas viagens que ela conseguia pelo trabalho, para Japão, para Canadá, tudo ela retratava para mim, para minha irmã, para meu irmão, para todo mundo, sabe? E ela dá importância de conviver com um cientista de outro país. Aham. O respeito, o Gustavo Gameiro, que eu entrevistei aqui, que é um estupendo aluno, que também se formou lá em medicina na USP, né? Na Pinheiros, da USP. Ele está também lá nos Estados Unidos, de oftalmo. E ele fala Legal. isso do intercâmbio, sabe? Eu acho muito Não importante. só, né? E assim, Giba, o exemplo dela, para mim, assim, é um dos exemplos incríveis num país que é tão difícil trabalhar com pesquisa. Muito difícil. É doutora, falar o nome, porque às vezes a pessoa fala, tua mãe, mas doutora Alba Aparecida de Campos Lavras. Ela tem a medalha Alba Lavras, incentivo ao trabalho que ela fez pela pesquisa em São Paulo. Ah, que legal. Não só a pesquisa, o salário digno do pesquisador, o trabalho do pesquisador. A gente tem que valorizar essa parte. Exatamente. Senão a gente, como você falou, né, Giba, a gente vai ficar só preso... manuseando. Isso. Você não sabe o que é aquilo. Exatamente. A gente vai ficar preso em relação à tecnologia dos outros países, né? É bacana isso aí, viu? E a pessoa volta, às vezes pode mandar outra pessoa que é assistente para estudar em outro país, volta com coisa nova. Exatamente. O mundo precisa disso, precisa de um equilíbrio, né? Todo mundo, né, Diego? Exatamente. E dentro da biologia, assim, por exemplo, você já chegou a ministrar quase todas as partes? Já. Ou você só escolhia, só quero essa? Não, pior que eu nunca escolhi, Giba. Assim, isso eu tenho que agradecer muito aos nossos diretores, né? Uhum. Mas especialmente quando eu fui contratado no Positivo. Que ano que foi, você lembra? No Positivo foi 2000, no Grupo Positivo foi 2013. De 13 para 14. Você estranhou o início? É sempre estranho, né? Quer dizer, sempre estranho para quem está começando ali, Sim. né? Mas no curso ali, quando eu fui conversar a primeira vez com um dos nossos diretores, com o Alceu... Abraço aí para o Alceu, hein? Eu nunca esqueço de uma fala dele que me ecoa sempre, assim, professor, você vai trabalhar na assistência e mantenha isso na sua formação. Eu pensei, isso o quê, né? A assistência? Daí ele falou, mantenha isso na sua formação. Atenda todos os alunos, ou seja, não fique com uma única frente. Isso é Não muito se especialize. Ele falou assim, não é criticar ninguém, mas é natural para professor de cursinho, pré-vestibular, ficar numa única frente. Que ele gosta, ele vai ficar naquilo, né? Mas aí você perde a chance por gosto e acaba ficando, entre aspas, como alguns falam, frentista. Sabia disso não, que legal. Ele falou assim, se puder, evite, porque são novos tempos, a gente não sabe o que vem, Evite nada Evite o quê? Evite ficar numa frente só. Sabe? Daí mais ele fala, cômodo, né? E ele fala assim, nem tinha pandemia, né? Obviamente, foi bem antes, assim. Porque isso, com certeza, você vai olhar em alguns momentos da tua carreira e vai falar, ainda bem que eu não fiquei com uma parte só. Escute isso. Mas Alceu, parabéns, Alceu. Vou falar uma coisa para você. Seu sobrenome tem Camargo, né? Isso. O cara que me abriu as portas em termos de conhecimento foi o Geraldo Camargo de Carvalho, assim como o professor Canto, que é estupendo também. Foi o maior escritor de química na época e era professor do Ângulo e diretor do Ângulo também, do curso Ângulo. E ele falava exatamente isso. Você vai dar Química A, por exemplo. Era outro nome, era outra frente. O ano que vem você vai mudar, você vai dar B. Outro você vai dar C. Ele obrigava a gente a fazer isso. É lógico que tem uma que você tem mais facilidade, né? Ou gosta mais. Mas daí você vai né? pegando confiança na matéria. Exatamente. Tanto é que quando a pessoa perguntar, você dá o quê? Que parte da química? Não, eu falei, eu dou química. Tem coisas que eu sou um pouco melhor, um pouco pior, mas eu dou química. E a gente conseguir passar isso para as pessoas, não só na matéria do trabalho de professor, mas numa indústria. Você vai trabalhar numa indústria, o cara fala, mas como é que é a parte financeira? Como é que é a parte para trabalhar fora?
interagir no almoço, que normalmente você almoça com pessoas distintas, né? Sim. De outra... Puxa, você se enriquece, né? Ainda mais hoje com a parte financeira, né? De poder explicar também finanças, essas coisas. Exatamente. É tanta coisa que dá para misturar hoje, né, Giba? É. Mas tem que ter alguém que saiba misturar. E que queira misturar, né? Porque se você também não tiver afim de... É bem isso mesmo. E a tua mãe fica feliz com a tua história ou não? Ah, ela fica bastante, Giba. Ela sempre vibra, ela posta lá as fotos no Instagram, lá ela curte. Nossa, assim, acho que ela vê que, na verdade, a influência foi extremamente grande. E benéfica, né? Exatamente. Você tem uma irmã também, né, que eu conheci, que foi nossa aluna. Isso, estupenda minha irmã por aluna pai também. de pai, maravilhosa, Luísa. Luísa, um grande ela. abraço para você. Ela Beijo falou pra com o ela. maior orgulho na época. Eu sou irmã do Diego. Ela, nossa, incrível também. Assim, não foi para minha área, né? Não trabalha com dar aula, não é professora nem nada, mas ela trabalha muito realizada. com internet, tudo realizado. Ô Diego, falando nisso, de não ir para tal área e tal, todas as pessoas, né, elas ficam pensando, puxa vida, eu fiz um curso de medicina, por exemplo, só que daí eu fui ver que não era aquilo que eu queria. Você fala, mas como pode o cara entrar em medicina e não é o que é? Não, às vezes ele está tendo dificuldade, não está se encontrando. Aí ele pensa assim, poxa, mas eu já estou velho. Não vou fazer. Então, você já que se confrontou com isso, que eu sei que eu vi você dando um apoio lá para um senhor lá. Exatamente. E agora aumentou muito isso, né? Sim. Não é? E o cara aí vai fazer o quê? Eu quero fazer direito, eu quero fazer publicidade. Então a gente tem essa chance, não tem mais esse negócio como era antigamente. Já passou dos 30, você não escolheu, azar teu. Não é? Você podia falar para eles um pouquinho do que você já interagiu com isso no curso, que eu vejo você falando. E assim, né? A maravilha do curso pré-vestibular, né? A gente tem quantos alunos que às vezes são até mais velhos de idade do que eu, mas que estão buscando novidades. Às vezes porque exigências, muitas vezes financeiras, sim, na época, obrigaram isso, ou porque não, eu quero manter minha saúde mental e para isso eu quero fazer outro curso, quero trabalhar com outra coisa. E daí eu acho muito, muito legal, assim, sabe, Giba? E nós estamos recebendo cada vez mais isso, né? Exatamente. E assim, Giba, não é só, às vezes, né, a pessoa fez uma faculdade, trabalhou e daí quer trocar a faculdade, vamos falar assim, a profissão. Muitas vezes, por isso que a gente insiste tanto, sabe, Giba, nas conversas, assim, escolha a faculdade, não só no sentido de curso, mas de instituição. Estude numa faculdade que é boa, que seja a que você escolheu, invista para entrar lá, porque a faculdade vai ser muito melhor do que você espera. Agora, se você estuda num lugar que não era da sua escolha, tem chance de ser um lugar, vamos falar assim naquele português bem claro, meio sacal, que você vai desanimado, você não tem vontade de fazer as coisas. Tem que ter orgulho de onde você está indo, né? Exatamente. Dá prazer, né? Dá prazer. Acho que a vida é isso, é você procurar um convívio salutar e acordar com vontade. É isso né? mesmo. E mesmo às vezes que você fica... Que nem o pessoal da noite também. O pessoal deu aula ontem para eles. Eles são os queridos. Eu dou aula amanhã. Eles trabalham o dia inteiro, uma luta assim, para conseguir chegar disposto lá. E não vão embora. Você está lá às 10h30 da noite lá dando aula, eles estão firmes ali. Esse ano minha aula ficou 9h40 da noite, eles não estão lá. É muito legal. Nossa, isso. É emocionante. Parabéns aí o pessoal querido da noite também, da tarde e da manhã também. E online também, né? E todo mundo é importante ali, né, Giba? E uma coisa eu destaco, né? Que todos venham, não precisa ser exatamente comigo, mas se for comigo, será um prazer. Venham procurar a gente, venham conversar, né, Giba? E não precisa ser, vamos conversar sobre a sua matéria. Não. Venha conversar, trocar uma ideia, as experiências podem ajudar você numa escolha melhor de curso, numa escolha melhor de universidade, ou até numa escolha melhor dos métodos de estudo também. Inclusive, agora estou lembrando de uma outra coisa no início do ano. Tinha um menino se matriculando para o terceirão lá embaixo, na matrícula, né? Onde, lógico, você está matriculando, é na matrícula. Aí estava um pai dele junto. Ele falou, professor, eu fui seu aluno, hoje eu vou matricular meu filho. Mas, professor, eu vou estudar também aqui esse ano. Eu quero prestar direito. Legal. Ele era médico. Falou, quero prestar direito. Falei, legal, mas não é muito estranho? Eu já estou com quase 48 anos e tal, né? Falei, não é quase 48. Poxa, você vai ajudar muita gente que você se puder conviver do que você já fez e tal. Exatamente. Você acha mesmo? Falei, tem um monte de gente se matriculando. Exatamente. Então, a pessoa se sente viva e é verdade. Ele tem todo um caminho pela frente de realização. Eu tenho uma experiência do ano passado ao contrário. Conte aí. Um juiz, aluno nosso, no curso positivo,
só que não aqui em Curitiba, um juiz que foi aluno nosso e está buscando entrar em medicina. É mesmo? Ele falou, professor, é satisfação pessoal. E aí vem o lance. É isso. Imagina aí, que ele já não lá. ganha na prova do vestibular em português. É? Quer dizer, o cara história, já geografia, geografia, nossa, mas inglês. Exatamente. E era uma pessoa incrível, nossa, a gente conversava bastante, assim, como eu não estava nessa cidade todos os dias, né? Mas a gente mantinha o contato pela internet, por isso que o pessoal do online aí venham conversar, não é? A gente não tem mais a desculpa de não dá tempo de conversar, né? E acho sensacional, assim, ele está trilhando, ele tem muita chance de seguir em breve aí para medicina. E, Diego, dentro da biologia, você tem uma ideia assim você consegue... Até perguntei isso uma vez aqui, acho que foi pro Lica. Dá para relacionar assim, a matéria que naquela faculdade, ou na Federal, ou na PUC, nas diversas universidades, quando faz o vestibular, qual que eles gostam mais? Vocês conseguem perceber o interesse deles mais em genética, mais em botânica, mais em... Puta, acho que depende muito do curso, assim, exatamente. Mas varia bastante, sabe? Então, eu sei que o que importa é o aluno perceber que a gente respeita a escolha dele e se interessa por ela. Sim. Sabe? Mas é diversificado. Sim, diversificado. Não fica só num tema, não, assim, de coisa. Essa é a parte boa, inclusive, né? É, né? E é bom, Exatamente. porque senão, né? Porque a química, às vezes, tem algumas universidades que priorizam a orgânica, priorizam o cálculo estequiométrico. Então... a federal ali, você vai ter ali bastante evolução no vestibular. E vai também ecologia, da mudança de quem está, né? Exatamente. Agora, você pega uma prova da FUVEST, primeira fase, é mais diversificada, os assuntos são mais distribuídos. Não é que a prova é melhor ou pior, é uma outra prova. Agora, você pega o EPG, vai cair uma botânica de um certo jeito, a zoologia de um jeitinho diferente do que cai na UFPR. Que já é mais difícil, né? Pode até ser assim, para a gente comparar provas um pouco mais, bem entre aspas, parecidas. Parecidas só por serem somatória. O EPG é somatória, o UFSC é somatória, mas o jeito de cobrar zoologia, botânica, DNA, RNA, a parte molecular já não é a mesma. Cobram, mas não é a mesma. De uma forma diferente, né? Exatamente. Que coisa, né? Isso eu acho muito interessante. Por isso que entra o professor. E aqui vou ressaltar, todos entendem, eu acho, né, Giba? O seguinte comentário. Essas orientações são de professor. Né? Eu acho que pessoas que tentam maquiar isso, não dá. O professor sabe o que está fazendo, porque, afinal de contas, como a gente está falando aqui, a gente estuda o vestibular. As provas. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. As nossas conversas aqui, a gente entrou para conversar aqui. Já fala, você viu aquela questão? Inevitavelmente a gente vai falar sobre... E o simulado, você viu? Eu coloquei uma daquela e... Inevitavelmente a gente vai fazer isso. A gente não consegue ficar sem isso. Vamos jogar pádel, eu e o Nadim. Cara, coloquei uma no simulado lá. É assim, não adianta. O Nadim é um cara que me estimula muito, assim, sabe, Giba? É uma grande pessoa e um estupendo várias professor. Vezes, assim, no making off da sala dos professores, cara, isso eu me sinto muito bem quando ele faz isso, quer dizer que ele confia na minha conversa e no meu potencial. Ele abre o livro lá. Diegão, faz essa daqui, Diegão. Ixi, Nadim, não sei se eu consigo. Não, mas tenta fazer. Cara, eu acho muito legal. E às vezes mistura, né, Giba? O que seria a tua frente lá, estequiometria e tal. Pega uma partezinha da orgânica e mistura, e a reação orgânica com o reagente, põe magnésio, não põe. Nossa, Giba, eu acho maravilhoso. Ontem à noite, o pessoal da noite agora, gente, nós estamos aqui no dia, hoje é 27, né? Isso. Ontem, tinha uma questão da parte de porcentagem de massa, na parte que vai entrar para depois cálculo estequiométrico e tal, que relacionava metano, etano, butano, toda a parte de orgânica inicial que o Nadim também está ministrando. Isso é fundamental, ninguém quer prejudicar o outro, exatamente. Mas é para eles perceberem que está tudo caminhando tudo conectado, junto. Exatamente. Isso que o aluno tem que perceber. Todas as aulas são importantes, independente se você gosta ou não do professor. Às vezes você não tem uma afinidade, mas são de suma importância isso, né? Exatamente. Diego? Suma importância. E você tem algum parente que você já indicou aí para caminho de biologia? Assim, Diba, você orienta assim ou não? Eu não orientei a caminhada para biologia, assim, mas sempre tento orientar, assim, dizendo o que pode ser feito com o meu curso, que não é só trabalhar em sala de aula, é outras opções, que nem já quase fiquei na pesquisa ali, mas eu tento primeiro escutar a pessoa para poder fazer alguma opinião, assim, para não confundir a pessoa, sabe? Uhum.
E às vezes tem uma influência, né? Isso acontece também. Do pai, por exemplo, o pai tem fazenda, tem sítio, está super bem sucedido e tal, e ele quer que a pessoa faça agronomia, entendeu? Mas às vezes a pessoa não tem afinidade para aquilo. Exatamente. Então a gente tem que ter um equilíbrio e cuidado no que está falando. Então a gente não pode, por isso que essa tutoria você tem que ter muita educação, muito equilíbrio, para não entrar já, você tem que fazer engenharia, você tem que tomar cuidado e tem que conversar com o pai, que você falou da família, que é super importante. Até porque, né, não é porque você tem afinidade por matemática que necessariamente você vai escolher alguma coisa da área de exatas. Tem que ver o mercado e esse negócio da inteligência artificial aí, hein? Também influencia todas as escolhas, né? É incrível, né? Impressionante. Ô Diego, outro detalhe importante, assim, as mulheres, sim, elas gostam mais de biologia que os homens. Você consegue perceber alguma diferença nisso, assim, ou não? Eu acho que porque não, na parte da minha mãe, lá no laboratório dela, tinha muito mais mulher que homem pesquisando. Eu não vejo muito, assim, na biologia mais dividido, eu acho. É meio a meio? Uhum. Pelo menos na minha época de faculdade, era mais meio a meio mesmo. Uhum. E essas viagens que você faz aí, precisa ter muita força de vontade também, né? De lutar para ir cansado e tal, e tem que tomar cuidado também nessas viagens, né? Mas daí é aquela coisa, né, Giba? Eu fico pensar preocupado em com quem você. a gente vai encontrar. Eu estou indo viajar por quê? Por causa do aluno e para dar aula. Então, anima. Anima. E quando A chegar gente lá só é super precisa bem tomar tratado, cuidado né? com o cansaço acumulado. É isso que eu estou falando, do cansaço. Mas só isso que eu fico receoso, porque eu gosto, ficar com eles eu gosto. Tanto é que esse ano... E eles estão esperando você chegar, né? É muito isso que é legal. mais legal. É muito legal. Esse ano eu saio mais tarde, por exemplo, de Joinville. Eu falei que isso era um presente para mim, porque... mas sair mais tarde, vai chegar em casa mais tarde? Mas eu estou saindo mais tarde do lugar que eu gosto. Sim. Então é excelente, sabe? Legal essa frase aí, legal. É muito legal mesmo. Mas todo cuidado você tem que ter mesmo para planejar. E, aliás, falando em termos de horário, mudança, às vezes estão arrumando a rua, estão arrumando a calçada. Então, várias intempéries ocorrem que o professor, isso você tem que falar para o pessoal que está começando, eu sempre falava isso, planeje isso na tua vida, não só para dar aula. Você fala, poxa, mas eu chego 5 minutos antes tranquilo. Não é legal. É legal você planejar já, mesmo que você fala, talvez ocorra um problema, eu tenho que evitar antes que ocorra. Vou dar um prazo aí para poder chegar e preparar a aula, respirar, tomar uma água e entrar com tudo, né? Exatamente. Independentemente do horário, se é manhã, tarde ou noite, você tem que dar o mesmo gás. Tanto é que a gente sempre, né, como a gente está no mesmo dia de manhã, a gente sempre está cedo lá, tomando um cafezinho, conversando, mas é dando risada. Isso, convivendo com para entrar na sala de aula já com acho que uma outra vibe, né, um outro clima, assim, um clima animado, e não, estamos aqui sexta-feira. E teve alguma coisa engraçada em cima disso, dos relacionamentos que você pode lembrar, assim, algum fato que aconteceu que aconteceu independente de biologia, assim, de rir, de... Então, acho que o fato, assim... Não teve nenhum, assim, engraçado? Os fatos que eu acho mais engraçados são os naturais, assim, do dia a dia, quando um professor quer zoar o outro, assim, tal. Eu acho que isso torna um ambiente leve, sabe? Tudo que você precisa fazer tá leve. Na faculdade eu era assim também, brincava com a galera. Teve aula trote assim, lá? Tal. Teve, participei. Você caiu na aula, você participou? Conta um pouco para eles. Eu fui o calouro noiva, eu tinha que usar um véu lá, um troço que a galera fez lá. Nossa, escreveram um bio aqui atrás, raspando o cabelo. Ficou horrível, Giba. Para não dizer outra palavra, Giba. Ficou horrível. Mas era o calor do momento, era necessário. Só não pode ser trote violento, né? Exatamente. E, assim, meus veteranos eram muito legais na época. Foi um trote muito tranquilo, assim, no sentido de todo mundo participou e tal. As pessoas que não participaram são pessoas que... Daí a turma não acolheu tão bem, mas não que não quisesse acolher. Mas às vezes a pessoa é introspectiva mesmo. As pessoas quiseram... Isso faz parte do ser humano, tem vários estilos. É isso mesmo. Diegão, nós estamos com o tempo se esvaindo aí, faltam 4 minutinhos, 3 minutinhos. Você poderia, de coração, mandar uma mensagem não só para os seus alunos, mas também para os seus alunos, para toda essa gama de possibilidades que a gente tem de interagir e as pessoas que interagem com a gente diretamente, ou não, pode ser também em vídeo, né? O que você mandaria de mensagem para eles para um grande futuro? Eu acho que a mensagem principal, né, Giba, é lutar pelo que você deseja, escolher onde você quer ir, onde você quer estudar, o que você quer fazer, lutar por isso e, quando precisar, recorra à ajuda de pessoas que você gosta para ter os melhores comentários possíveis. Sem dúvida serão verdadeiros,
essa pessoa, eu sou suspeito para falar, mas ela pode sentar com você, não saber te ajudar, mas ela pelo menos dá uma chorada junto com você aí para você não ser o cara sozinho. Que é o que eu já fiz lá no curso, inclusive. Me emociono com algumas histórias, sabe? Mas eu acho que isso demonstra entrega e carinho. Então, muito sucesso para vocês. As dificuldades vão aparecer, vontade de parar vai aparecer também. Quero desistir, também vai aparecer, mas não faça isso. Dá uma deitada, dorme, larga as coisas. Cansaço acumulado faz a gente pensar nisso. Larga tudo, vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos jogar amanhã, sei lá, um pádel, pode ser? Vamos fazer alguma coisa diferente nos próximos dias, que daqui 2, 3 dias estamos de volta. E tudo que você precisar, conte comigo, com o Giba, venha conversar. Será um prazer enorme conversar com vocês, com suas famílias. Legal, Diegão. Diegão, deixa eu cumprimentar você, foi um prazer enorme aí. O prazer é meu, Giba. Obrigado aí pelo convite. Eu queria terminar, até estava separando umas frases aqui que eu gosto muito das coisas que eu li na vida. Veja que legal, Diego. Ensinar e aprender são movimentos de uma mesma canção, a canção da vida. Então vamos valorizar a vida, vamos valorizar a educação, que é o que o país precisa e o mundo precisa. Tchau, pessoal. Tchau.